E aí pessoal, o próximo assunto, tá, é como a gente coloca aqui múltiplos estilos de backgrounds, tá, em um elemento, né, um elemento HTML. Vocês podem ver aqui o assunto, ó. Eu tenho aqui o background image, tá, que recebe um linear gradiente, tá, então eu vou criar aqui uma camada, tá, de linear gradiente e por trás dessa camada, tá, eu vou posicionar uma imagem, certo? Por isso que eu tenho aqui, olha só, aqui é a minha, mais à esquerda, aqui é a minha imagem original, tá? Esse primeiro exemplo aqui, background image, linear gradiente, tá? Significa que eu estou aplicando, eu estou com uma imagem, essa imagem à esquerda aqui no meio, e acima dela eu coloquei aqui um gradiente linear, tá? Que sai aqui mais da cor escura, né? Mais de um preto, e vai até o branco. Vejam que como ele está transparente, né? O, o alvo está transparente e também a cor que eu coloquei aqui, né? Tem um canal alfa aí, tem uma transparência de 0.7, por isso que a gente consegue ver aqui logo o início da imagem, tá? Vocês podem fazer o teste removendo esse 0.7 para ver o que vai acontecer, né, aí no código de vocês, e também tirando esse 10%, tá? Muito bem. Já aqui no segundo exemplo, tá, existe a mesma imagem, só que por cima agora eu tenho aí uma camada, né, de gradiente com um tom mais, né, azulado, esverdeado, e também novamente a gente aplica uma cor e é possível de ver a imagem abaixo porque no canal alfa a gente está colocando aqui uma transparência de 0.6, tá? Tanto do destino, né, como desculpa, tanto da origem, né, como do destino, né, das cores, né, do gradiente linear. Então, a origem começa aqui no, no inferior esquerdo, né, na posição inferior esquerda, né, faz uma função aqui linear e ela vai até o topo, né, à direita. Então vejam aí que existe aí uma suavização entre essas duas cores e ambas as cores têm um nível de transparência aí de 0.6, por isso a gente consegue ver a imagem atrás, tá? Pessoal, só corrigindo aqui, tá? Esse A, lembrando, tá? É o alfa, e aí 0.6 aqui na verdade é o grau de opacidade, tá? Quanto mais perto do 1 significa que mais opaco essa imagem, né, essa cor ela será. Quanto mais perto do zero, mais transparente ela será. Então, faço essa correção que ao invés de usar grau de transparência, né, é o grau de opacidade, tá? Quanto mais pertinho, mais opaco. Quanto mais perto de zero, mais transparente. Próximo assunto agora, pessoal, é como é que a gente ajusta, né, tamanho de imagens, né, que são inseridas em backgrounds. Então aqui vocês podem ver, né, já dois valores, cover e contain. Eu vou mostrar esse exemplo aqui. Nesse link vocês podem ver, ó, background size aqui, isso é um link, tá? Clica aqui nesse link e aí vocês vão poder ver vários exemplos, explicações, detalhamento, explanações mais aprofundadas. É importante demais que vocês façam a leitura, tá, desses links que estão acima dos tópicos, tá? E aí voltando aqui, ó, vejam aqui essa imagem, né, que tem uma mão, tá, que vai até aqui parte do antebraço. E aí aqui a gente está aplicando a propriedade CSS background size, tá, recebendo o valor contain. O que é que significa aqui o valor contain? Tá? Significa que eu vou renderizar, né, o tamanho original, dimensionado de forma original, tanto na largura como na altura, certo? Dessa imagem. Então, ela vai ser renderizada, né, na sua forma original, tá? Só que poderá ocorrer a repetição dessa imagem até que seja feito o preenchimento, né, da sua tela de visualização, né, da tela de visualização, na verdade, daquele elemento HTML. Se você colocar aqui o segundo exemplo,
Tá? Veja que tem aqui o contain no repeat. Então, ela vai ser renderizada apenas uma vez, sem haver repetição, tá, dessa imagem de plano de fundo. O que é que faz o cover? Tá? Ele vai cobrir, né, toda a tela de visualização daquele elemento. Mas perceba que uma parte dessa imagem ela foi cortada, certo? Aqui não tem né, algum tipo de esticamento, de redimensionamento para caber dentro do elemento, tá? Mas aqui houve perda de informação, uma vez que foi cortada aí uma parte da mão até lá, a parte do antebraço, certo? E aqui, 200 pixels por 100 pixels significa o seguinte, que o tamanho da imagem, né, ela vai ser de 200 pixels na largura e 100 pixels na altura. Como a gente não definiu o nível, se haverá ou se não haverá repetição, nesse caso aqui, por padrão haverá repetição, e aí houve repetição dessa imagem de plano de fundo, né, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical, né, até que seja preenchido toda a parte de visualização desse elemento. Tá? E aqui vocês podem ver também o background size 30%. Né? Em percentual, o valor aí definido em percentual significa o seguinte, que essa imagem ela vai ocupar, né, 30% do meu elemento HTML, da visualização desse meu elemento HTML. Então vou usar aqui 30%, né, aqui na largura, e aí é feita a redefinição aqui da altura, 30% aqui novamente da largura, vejam que, né, teve uma outra renderização da imagem, redimensionamento aqui da altura, 30%, redimensionamento, e aqui o restante, 10%, né, completando aqui, né, o total de 100%. Tá? Vamos voltar aqui. Próximo assunto é a propriedade CSS Background Attachment. Tá? Significa que a gente pode fazer uma espécie de anexo à tela de visualização, né, ou a um determinado elemento onde está posicionado, né, a imagem. Então vamos lá. Novamente eu vou recorrer aqui ao link, tá, do tópico para explicação desse ponto. Então vai ser aberto aqui um link do MDN. Tá? E aí vocês podem ver que aqui no exemplo a gente tem os valores scroll, fixed e local. Tá? Bom, o que vejam também aqui à direita, tá? Vejam aqui à direita a renderização, vejam só. Essa barra aqui mais fora representa a tela de visualização, ou seja, o viewport, né, do seu site. E aqui essa visualização mais de dentro, essa barra mais aqui de dentro, significa o elemento, tá, interno à tela de sua visualização. Em exemplo, né, aqui poderia ser uma div, aqui onde London, Michael, mas isso aqui poderia ser uma div dentro de uma tag body. Tá? A tag body é a de fora, a div é essa aqui de dentro, certo? Então, quando eu coloco o background attachment scroll, o que é que significa que eu estou fazendo? Que na div, aqui dentro da div, eu estou deixando a imagem, olha só, fixa, certo? Fixa. Porém, né, no background, na tela de visualização, eu estou colocando aqui, que ela não está fixa com a tela de visualização, apenas com o elemento interno da tela de visualização, como por exemplo aqui uma div. Já o valor fixed não. O valor fixed significa que a imagem fica fixa tanto com o elemento interno, né, com essa div, como também na tag bar. Então, ela ficaria aqui fixa, tá, na tela de visualização. E o valor local significa que essa imagem ela vai rolar tanto com a movimentação do scroll da tag div, como com a movimentação do scroll, né, da sua tela de visualização. Tá? Então essa é a diferença entre scroll, né, fica fixo com a barra de rolagem da div interna, mas não fica com a barra externa. O valor fixed, o scroll fica fixo tanto com a rolagem interna como com a rolagem externa, e o local não fica fixo nem com a interna e nem com a externa. Tá? O
próximo assunto, pessoal, é a propriedade CSS Background Blend Mode, né, que representa como uma camada de background pode interagir, né, com uma outra camada. Então, vamos aqui ao código. Então, a propriedade CSS para representar essa interação entre duas camadas de background, tá, é utilizando aqui, ó, Background Blend Mode. E aí, vejam só. Nesse exemplo, a gente tem aqui duas camadas de background. Uma com uma imagem, e uma segunda camada com uma cor. Tá? Se a gente não utilizasse essa propriedade CSS Background Blend Mode, somente seria renderizada aí a imagem, tá? Uma vez que ela veio antes aí do background color. Porém, como a gente está querendo, né, algum tipo de mesclagem, algum tipo de interação, então a gente pode, né, fazer a interação entre essas duas camadas. E a gente usa aqui, ó, Background Blend Mode, né? O modo normal significa que vai ser renderizada somente a imagem, uma vez que ela foi definida primeiro. Tá? Porém, se a gente colocar aqui, ó, por exemplo, Background Blend Mode Multiple, a gente tem aí uma interação entre elas. Tá? Então vejam só aqui, ó. Vamos mostrar aqui no código, acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Então, olha só. Aqui é mais à esquerda, superior à esquerda, está a imagem original. E aqui, ó, Multiply. Né? Tá aqui, ó. Né? Então a gente está aplicando aí Background Blend Mode Multiply. Aqui à direita, né? A gente está aplicando aqui o Background Blend Mode Screen. Então vocês podem ver vários tipos de interações, né? Vários tipos aí de interação, na verdade, a interação, né, entre essas duas camadas, né? A camada com imagem e a camada com a cor, certo? E aí vocês podem variar overlay, darken, né? A gente tem aí vários exemplos, né, que vocês podem ver como é que né, como é que ocorre aí a interação, certo? Voltando aqui, vocês têm o código, tá? Lembrando sempre que é uma boa você vir aqui no código acima, tá, e acessar lá o portal do MDN que trata sobre esse assunto de forma mais detalhada. Próximo assunto, tá, é o Background Shorthand.